Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IOSP Maximo para discussões dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. Presentes na teleconferência hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o Sr. Marcos Oliveira, diretor-presidente, o Sr. Elcio Ito, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Luiz Abreu, diretor de Relações com Investidores, M&A e Estratégia. Informamos a todos os participantes que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.iosp.com.br e que a apresentação está disponível para o download na seção Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Max, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP Max. Sr. Marcos, por favor, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da IOSP Maxion. Eu seguirei a apresentação disponibilizada no nosso site. O primeiro trimestre de 2021 foi ainda marcado pela pandemia. Com isso, continuamos focados na saúde dos nossos colaboradores, suas famílias e comunidades, através da adoção de protocolos alinhados com as orientações dos órgãos competentes de cada localidade onde atuamos. Neste período, observamos um cenário de recuperação na demanda por veículos automotores, diante de um ambiente desafiador para a indústria automotiva, devido ao abastecimento irregular de matérias-primas e outros insumos, como semicondutores, bem como a falta de energia elétrica e gás natural relacionado às baixas temperaturas na América do Norte, observadas no mês de fevereiro. O mercado automotivo global, excluindo a China, segundo o IHS, apresentou um leve crescimento de 0,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior, após uma redução relevante de mais de 20% em todo o ano de 2020. Cabe destacar o crescimento mais acelerado da demanda por caminhões, o que contribuiu de forma positiva para os resultados da companhia nas Américas e na Ásia. No slide número 2, podemos observar a recuperação do mercado global automotivo de veículos leves. Depois de uma queda de aproximadamente 21% na produção de veículos leves em 2020, quando comparado ao ano de 2019, apesar dos desafios observados com a cadeia de suprimento, incluindo matéria-prima e semicondutores, e a abertura gradual em diferentes mercados relacionados à pandemia no primeiro semestre, o IHS mostra uma previsão de um crescimento de aproximadamente 15% na produção de veículos leves globais, excluindo a China, durante o ano de 2021. E um outro crescimento de 9% em 2022, levando a indústria automotiva aos patamares de 2019, já no próximo ano. A IOSP Maxion mantém sua agilidade e flexibilidade
em adaptar-se às variações de demanda nos diferentes mercados onde atuamos. No slide número 3, podemos observar alguns dos principais destaques do primeiro trimestre de 2021 da companhia. Um aumento de 40,8% na receita líquida no primeiro trimestre de 2021, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Um EBITDA ajustado de 374,7 milhões, um aumento de 78,5%, com margem de 12%. Atingimos uma posição de caixa de 1,5 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Nossa alavancagem financeira, ou a dívida líquida sobre o EBITDA da companhia, ajustado de 5,73 vezes, e uma redução em relação ao quarto trimestre de 2020, quando foi de 6,46 vezes. Completamos importantes operações financeiras da companhia, como o waiver dos covenants para o ano de 2021, financiamentos através do BNDES e do BMDG, da ordem de 940 milhões de reais, e um bond de 400 milhões de reais, de dólares, dos quais falaremos posteriormente. No slide número 4, podemos ver o aumento na receita operacional líquida consolidada da companhia de 40,8% no primeiro trimestre de 2021, atingindo 3,1 bilhões de reais nesse período. Esse aumento foi de aproximadamente 18% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, quando excluímos o impacto da variação cambial no período, que foi de 511,6 milhões de reais. O aumento da receita no primeiro trimestre foi impactado positivamente, principalmente por maiores vendas no Brasil, na América do Norte, na Ásia, e também o aumento nas vendas nos segmentos de reposição e trailers na Europa. Interessante observar que a receita da companhia no primeiro trimestre de 2021 cresceu em diferentes segmentos, mas cresceu também na Ásia, representando 11,4% da receita total da companhia, já mostrando o impacto da receita proveniente da nossa nova planta de alumínios na Índia, que está em processo de lançamento de ramp-up. Nossa receita também teve um impacto positivo da nossa nova planta de estampados no México, onde iniciamos o ramp-up ao longo do ano passado. No primeiro trimestre de 2021, a receita da América do Sul, principalmente o Brasil, representou 25% da nossa receita consolidada global, e o restante do mundo representou 75% da nossa receita. No slide número 5, podemos ver a receita por produto e podemos ver o crescimento, principalmente na participação de rodas de aço para veículos comerciais, que em 2020, no primeiro trimestre, representou 19% da nossa receita, e no primeiro trimestre de 2021 representou 23%, principalmente em função do crescimento do segmento de caminhões no Brasil, na América do Norte e na Ásia. No slide número 6, podemos ver a receita por cliente e podemos ver as variações de clientes que foram impactadas principalmente pelas variações de crescimento e de participações em diferentes segmentos da companhia. Podemos ver crescimento em alguns dos nossos clientes asiáticos e também o crescimento no segmento de reposição, que representou
5,6% da nossa receita no primeiro trimestre desse ano. No slide número 7, podemos ver o desempenho operacional em cada uma das principais regiões onde a companhia atua, começando pela América do Sul. O crescimento na receita operacional líquida da companhia foi de 52,4%, atingindo 785 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Interessante observar que o crescimento na produção de veículos no mercado brasileiro foi de aproximadamente 0,8% para veículos leves e de 24,7% no segmento de veículos comerciais entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2020. No slide número 8, olhando agora a América do Norte, tivemos um crescimento de receita operacional de 30,2%, atingindo 869 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Como eu mencionei anteriormente, impactada positivamente pelo crescimento do segmento de veículos comerciais e ainda afetada pelo abastecimento irregular de insumos, principalmente no segmento de veículos leves, que afetou a produção de algumas montadoras no mercado norte-americano. E podemos ver isso no desempenho do mercado em termos de número de veículos produzidos. A produção de veículos leves caiu 4,6% no primeiro trimestre de 2021, enquanto o segmento de veículos comerciais cresceu 3,4% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. A participação da receita da América do Norte na receita operacional líquida consolidada da companhia representou 27,8% no primeiro trimestre de 2021. No slide número 9, observando agora a Europa, temos um crescimento de 31,7% na receita operacional líquida da companhia, atingindo 1,1 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2021. O crescimento na receita operacional líquida da companhia na Europa foi impactada pelo câmbio, mas também pelo aumento de vendas de rodas no segmento de trailers e no mercado de reposição do segmento de veículos comerciais da Europa. Quando nós olhamos a produção de veículos no mercado europeu no primeiro trimestre de 2021, podemos observar um mercado relativamente estável entre o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano no segmento de veículos leves e uma queda de 7,4% na produção de veículos comerciais no primeiro trimestre de 2021. No slide número 10, observando o mercado asiático e outros, principalmente a Ásia, podemos ver o crescimento de 87,7% na receita operacional líquida da companhia, atingindo 357 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Podemos ver a recuperação na produção de veículos no mercado da Índia, um aumento de vendas no segmento comercial na China, o efeito do ramp-up da fábrica de alumínios da Maxion na Índia, que está em andamento, e a recuperação gradual do mercado na Tailândia. Quando olhamos especificamente os mercados da Índia e da Tailândia, podemos ver um crescimento na produção de veículos leves de 21,9% no primeiro trimestre de 2021 e um crescimento de 10,2% no segmento de veículos comerciais. A Tailândia, com um crescimento mais modesto, foi de 4,6% no segmento de veículos leves no primeiro trimestre de 2021, quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. E podemos observar a participação mais representativa da Ásia
na receita operacional líquida consolidada da companhia, crescendo de 8,6% para 11,4% no primeiro trimestre de 2021. No slide número 11, podemos ver o lucro bruto da companhia de 410 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 122,2% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. E um crescimento na margem bruta da companhia de 8,3% no primeiro trimestre de 2020 para 13,1% no primeiro trimestre de 2020. Esse aumento no lucro bruto é devido ao crescimento da receita da companhia e a maior alavancagem operacional. E vemos aqui o impacto positivo das ações de reestruturações implementadas pela Iochpe-Maxion ao longo do ano de 2020, já refletido no primeiro trimestre de 2021. No slide número 12, podemos ver o EBITDA ajustado da companhia de 375 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 78,5% contra o primeiro trimestre de 2020, e um crescimento na margem EBIT da companhia de 9,4% para 12% no primeiro trimestre de 2021. Lembrando que tivemos despesas de reestruturações e impairments de 4,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 e 6,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Também, lembrando que o primeiro trimestre de 2020 foi beneficiado pelo ganho referente à desvalorização da opção de compra de participação acionária de uma controlada, 25,7 milhões, e pelo ganho do processo judicial da exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS na Iochpe-Maxion, que representou 5,1 milhões de reais. No primeiro trimestre de 2021, fomos beneficiados pelo ganho gerado pela venda de um terreno não utilizado na companhia, no valor de 2,5 milhões de reais. No slide número 13, podemos observar o lucro líquido da companhia de 52 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, comparado a 9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020. No slide 14, podemos ver a redução nos investimentos da companhia de 46% entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, quando investimos 59 milhões de reais. Excluindo o efeito da variação cambial, a redução dos investimentos no primeiro trimestre de 2021 seria de 54,% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020. Os principais investimentos da companhia foram relacionados à saúde e segurança, manutenção, melhoria da produtividade e lançamento de novos produtos. No slide número 15, podemos observar a alavancagem financeira da companhia, ou dívida líquida sobre o EBITDA ajustado, de 5,73 vezes no primeiro trimestre de 2021, e uma redução sequente de 7,02 vezes no terceiro trimestre de 2020 para 6,46 vezes no quarto trimestre de 2020 e, finalmente, para 5,73 vezes no primeiro trimestre de 2021. Nossa dívida líquida foi de 4 bilhões e 57 milhões de reais e o nosso EBITDA ajustado dos últimos 12 meses foi de 709 milhões de reais. Lembrando que ainda aqui temos o impacto negativo do segundo trimestre de 2020, quando a companhia teve um EBITDA impactado pela queda significativa
de entre 70% e 80% na produção de veículos durante o segundo trimestre do ano passado. Podemos ver também um índice de liquidez da companhia de 0,46 vezes no primeiro trimestre de 2021. Até o final do primeiro trimestre de 2021, a companhia celebrou contratos de financiamento de longo prazo no valor de 940 milhões de reais. Esse montante não foi desembolsado durante o primeiro trimestre de 2021 na sua totalidade. Caso o valor das linhas tivessem sido desembolsadas, o índice de liquidez da companhia seria de 0,64 vezes. O indicador do primeiro trimestre de 2021 também não contempla a operação de bonds de 400 milhões de dólares, com prazo de 7 anos, dos quais falaremos posteriormente. No slide número 16, podemos ver a composição da dívida bruta da companhia ao final do primeiro trimestre de 2021, com 46% em reais, 38% em euro, 10% em dólar e 6% em outras moedas. Uma dívida bruta de 5 bilhões 566 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021 e um caixa de 1 bilhão 509 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Interessante observar o desenvolvimento da dívida da companhia, que teve um custo médio de 4,2% ao ano no primeiro trimestre de 2020 e um custo médio de 4% no primeiro trimestre de 2021. No final do primeiro trimestre, a nossa composição de dívida de longo prazo representava 41% e de curto prazo 59%. Fazendo pro forma, considerando as linhas de financiamento obtidas em 2021 com bancos de fomento brasileiros e a emissão de bonds, o pro forma da companhia mostraria uma dívida de longo prazo de 82% e de curto prazo de 18%. O prazo médio da dívida líquida da companhia aumenta de 2,2 anos para 5,8 anos no cenário pro forma mostrado nessa página. No slide número 17, falamos um pouquinho mais sobre a emissão do Sustainability Linked Bonds realizado pela companhia. Quando fizemos nossa primeira captação no mercado de capitais internacional de 400 milhões de reais, com prazo de 7 anos e taxa de juros de 5%. Nesse Emissions Sustainability Linked Bonds, estabelecemos uma meta de redução de 30% de gases de estufa até 2025, utilizando 2019 como baseline, e o que representaria um aumento de 0,25% nos juros se essa meta não for atingida. Nós divulgamos também uma meta de longo prazo de redução de 70% na redução de gases estufa até 2030. Os principais projetos que contribuirão para atingir nossos objetivos são o aumento de uso de energias renováveis, a redução do consumo de energia, a adaptação da infraestrutura para o uso de gases de fontes não fósseis, aumento do número de sensores e monitoramento do processo produtivo e continuar inovando e evoluindo para oferecer soluções cada vez mais sustentáveis para o mercado automotivo. Dessa forma, nós aumentaremos continuamente nossos esforços em relação às questões de ESG, sendo um dos principais focos estratégicos da Iochpe-Maxion para os próximos anos. No slide número 18, mostramos apenas alguns dos nossos novos produtos
e reconhecimentos durante o primeiro trimestre de 2021. Tivemos o lançamento com sucesso de 5 novas rodas de alta performance na Europa. Rodas destinadas às montadoras premium, com tecnologia e redução de peso através do que nós chamamos o RRT, ou nosso Reduced Rim Technology. Uma inovação desenvolvida pela Maxion como uma alternativa mais leve e mais competitiva que o processo de flow forming para rodas de alumínio. Tivemos novos contratos da roda VersaStyle, que é uma roda de aço para veículos leves, com grande apelo visual e redução de peso, e continuamos em negociações em andamento com outras montadoras. Alguns dos principais prêmios no primeiro trimestre de 2021 foi a premiação do Diamond Supplier Award pela Navistar para a nossa unidade de componentes estruturais da Maxion no México, o prêmio de Quality Achievement pela PACCAR para a nossa unidade de rodas em Cruzeiro, em São Paulo, e a premiação de 2 projetos de digitalização da IOSP Maxion pela US Manufacturing Leadership Association, por projetos de inovação em digitalização na Tailândia e na Alemanha. Como mencionamos, as metas de sustentabilidade da companhia sinalizam o comprometimento da IOSP Maxion com essa agenda e com nossa visão de um setor automotivo com menos emissões, o que deverá envolver uma maior eletrificação dos veículos. Estamos confiantes em atingir essas metas com o aumento contínuo dos nossos esforços e através de todo o nosso trabalho em inovação, não só em produtos, mas em processos em todas as operações da IOSP Maxion globalmente. Com isso, nós gostaríamos de abrir a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da fila, digite *2. Nossa primeira pergunta é de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Pode prosseguir. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, olhando um pouco a dinâmica de working capital, agora no primeiro TRI, a gente viu um aumento no consumo. Se você puder falar um pouco, comentar um pouco o que a gente pode esperar para 2021, principalmente com relação a estoque e contas da RCD. E a segunda pergunta, se você puder comentar um pouco também sobre o aumento da alíquota de imposto no primeiro trimestre. Obrigado. Bom dia, aqui é o Elcio. Começar aqui pelo capital de giro, só para reforçar aqui que não houveram mudanças estruturais nos prazos de pagamento para fornecedores ou nos prazos de recebimento para clientes. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto para deixar bastante claro, que é um pouco nas nossas mudanças ou modificações nos estoques médios, ideais ou mínimos da companhia. Sazonalmente, o primeiro trimestre consome caixa com aumento de capital de giro. Né? Quando a gente termina o quarto trimestre, que é um trimestre com volumes mais baixos de produção e vendas, você começa o ano aumentando aqui o consumo de caixa, aumentando o capital de giro aqui da companhia. Esse ano, quando você olha versus o dezembro, teve um aumento aqui de 35% em relação ao final do ano, mas no ano passado, por exemplo, se você voltar para 2020, esse aumento também ocorreu na ordem de quase 30%, e nos anos anteriores também ocorreu. Então, só para deixar claro que essa sazonalidade, quando a gente olha no passado, ela é muito visível e foi na ordem ali dos 20 e poucos % nos anos anteriores. Claramente, em 2021, esse aumento foi um pouco maior e fundamentalmente aqui na conta de estoques, por alguns motivos.
Então, o primeiro deles, o preço das commodities, como a gente tem observado, vocês todos têm olhado no mercado, subindo aí de forma bastante substancial no período. Acho que somente nesse aspecto, só queria reforçar aqui que continuaremos com o nosso objetivo de repassar os aumentos de custos nos preços, conforme nós vimos aqui historicamente na companhia e também nesse próprio trimestre. Então, nós estávamos com estoques muito baixos no quarto trimestre do ano passado. Na realidade, nós até comentamos no call de resultados do quarto trimestre que sofremos de muitas ineficiências operacionais, dado o nível dos estoques e dado o nível de abastecimento, da consistência de abastecimento que nós tínhamos. Então, a gente buscou, nesse trimestre, aumentar aqui um pouco os estoques, de forma geral, para evitarmos essas rupturas ou ineficiências operacionais e podermos atender aqui os nossos clientes da melhor forma possível. Então, uma vez que o mercado estiver de forma mais normalizada, mais estabilizada, a gente volta aí a operar com níveis um pouco mais otimizados. Mas, claramente, foi uma questão mais temporária e tem um aspecto de não termos rupturas ou ineficiências que a gente observou lá no quarto trimestre do ano passado. Do lado do imposto de renda, a gente teve uma alíquota contábil, né, o ETR aqui de 52%, que você colocou, ele é bem mais alto que do primeiro tri do ano passado, que teve um evento, enfim, não recorrente, que fez a alíquota baixar bastante. Mas acho que o ponto relevante aqui para a gente destacar, e obrigado aqui pela pergunta, que acho que é um tema relevante aqui para vocês na modelagem, entender essas questões tributárias, o nosso o cash tax rate que a gente efetivamente pagou, apesar do contábil ter sido 52%, o cash tax rate foi de 22%. Então, a despesa de imposto de renda que nós vimos aí no DRE foi 86 milhões, que dão esses 52, mas a saída de caixa efetiva de 37 milhões. Então, tem uma diferença entre o contábil e o caixa, que deve continuar ocorrendo aqui no curto prazo. E quando a gente olha as notas, os detalhes, temos aqui pouco mais de 310 milhões de prejuízos fiscais em diferentes jurisdições que vão compensar aqui o pagamento do imposto de renda. E na Turquia, por exemplo, um outro exemplo que ocorre de forma recorrente, a gente utiliza os créditos de VAT na operação para pagar também o imposto de renda. Então, durante o ano, e tem uma sazonalidade embutida aqui no primeiro trimestre, e à medida que a gente vai continuar gerando resultados em determinadas regiões e países, você vai mudando um pouco essa taxa efetiva, mas que o cash tax rate, ela também vai permanecer em patamares mais baixos, dado o volume dos créditos tributários que nós temos. E aí, ao longo também, que a gente espera, a partir aí do próximo ano, que a gente tenha uma taxa contábil aí já mais próxima dos 34%, que é a alíquota aqui no Brasil. Então, acho que só vale ressaltar aqui também que, durante os últimos anos, a companhia vem trabalhando e endereçando esse aspecto tributário nas reorganizações societárias que nós fazemos, sempre avaliando, né, cada um dos projetos sob o prisma de caixa. Todas as operações têm os seus custos e, eventualmente, tem impactos aí nos próprios créditos tributários que a gente vai analisando caso a caso e endereçando da melhor forma possível. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta é Caterine Kselar, Banco do Brasil. Pode prosseguir. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Aqui do meu lado, eu gostaria de capturar aqui a visão da IOSP em relação aos impactos do encarecimento e falta de insumos, tanto na produção da IOSP quanto por parte dos clientes. Se vocês puderem compartilhar para a gente essa visão e também esse versus visão IOSP e visão cliente, e quais as expectativas aí para o próximo semestre, quando que a companhia espera normalidade, nós agradecemos. Faço a minha segunda pergunta em seguida. Caterine, bom dia, obrigado pela pergunta.
Primeiro, eu acho que o Elcio fez referência a isso com relação a insumos de uma forma geral, e falando de matéria-prima principalmente. O quarto trimestre do ano passado foi bastante impactado pela irregularidade no abastecimento, e o que nos forçou a trabalhar com um nível de horas extras e com uma quantidade de mudanças de programação nas nossas linhas de produção bastante elevada. O que nós fizemos no nosso planejamento foi, ao longo da virada do ano, termos um nível de estoque um pouco mais elevado para que pudéssemos absorver essas eventuais irregularidades que ainda continuaram ocorrendo durante o primeiro trimestre desse ano. Essa irregularidade no abastecimento de matérias-primas não foi tão acentuada no primeiro tri desse ano como foi no quarto tri do ano passado, mas ainda nós continuamos observando ainda algumas dificuldades na entrega de determinadas matérias-primas no momento certo e de acordo com as especificações e requerimento dos produtos a serem produzidos naquele momento, mas que foram absorvidas pelo estoque um pouco superior e que nos permitiram absorver isso sem um grande excesso na quantidade de horas extras ou mudança de velocidades de linha de produção. A melhora foi observada ao longo do primeiro trimestre, quando comparado ao quarto tri, e esperamos que ela continue melhorando ao longo do segundo trimestre. Ela não está 100% regular nesse momento ainda, a gente ainda vê alguns soluços nesse abastecimento, em diferentes mercados, em diferentes países, incluindo o Brasil, mas ela tende a se normalizar ao longo desse segundo trimestre do ano. Com relação a semicondutores e a cadeia logística das montadoras, nós temos observado desempenhos ou impactos variados para diferentes segmentos e para diferentes montadoras em todo o mundo. Primeiro, o segmento de veículos comerciais tem sido menos impactado do que o segmento de veículos leves, isso em função da quantidade de semicondutores utilizados em caminhões. Ela é relativamente inferior ao número de semicondutores utilizados em veículos leves, que podem ultrapassar a casa dos 1.000 semicondutores em um veículo, na realidade. E a própria questão da tecnologia utilizada em caminhões e em veículos leves. Normalmente os veículos leves utilizam semicondutores, por terem vidas nas suas plataformas mais curtas, utilizam semicondutores de última geração ou de gerações mais novas, que tem sido o grande desafio no abastecimento de semicondutores vindos da Ásia. O segmento de caminhões utiliza, por terem plataformas com vidas mais longas, normalmente utilizam semicondutores também com uma vida diferenciada e não tão recente, o que permite um impacto, o que tem impactado de forma menor o segmento de caminhões. No nosso caso, o que nós temos visto pelo nosso mix de clientes, pelo nosso mix de produto e pelo próprio mix dos nossos negócios, lembrando que aproximadamente 40% da nossa receita, um pouquinho mais inclusive, vem do segmento de veículos comerciais globais, tanto em componentes estruturais como em rodas. O combinado dos dois, mais de 40% da nossa receita, vem do segmento de veículos comerciais. Então, essa composição de diversidade geográfica, diversidade de segmentos, diversidade de clientes, tem feito com que o impacto de semicondutores tenha sido menor para nós. Nós vimos algumas reduções de produção dos nossos clientes no primeiro trimestre, alguma coisa durante o segundo trimestre, mas ela não tem sido tão significativa na nossa receita consolidada quando nós olhamos
segmento de veículos leves, segmento de veículos comerciais, rodas de aço, rodas de alumínio, componentes estruturais para veículos leves e componentes estruturais para veículos comerciais. Nós acreditamos que essa situação para a indústria de uma forma geral, apesar do impacto não estar sendo tão significativo para nós acreditamos que o impacto mais importante para a indústria será durante o segundo trimestre desse ano, tendendo a aproximar-se da normalização ao longo do segundo semestre do ano. Interessante mencionar também que o que nós temos escutado dos nossos clientes, o que temos escutado das montadoras, e aqui eu falo do segmento de veículos comerciais e do segmento de veículos leves globalmente, é que a demanda existe. Existem pedidos dos grandes frotistas para caminhões na América do Norte, na América do Sul, existem inventários reduzidos de veículos leves nos diferentes continentes onde nós atuamos. Então, o que as montadoras têm nos dito consistentemente, tanto no segmento de veículos leves como no segmento de veículos comerciais, em todo o mundo, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na Ásia, é que eles pretendem produzir aquilo que eles eventualmente não consigam produzir durante o segundo trimestre por eventuais falhas na cadeia de suprimento, pretendem produzir isso durante o segundo semestre. Então, eles têm nos pedido para que mantenhamos a nossa capacidade produtiva alocada para os seus diferentes produtos preparadas para responder no segundo semestre, quando eles acreditam que essa questão de atendimento da cadeia logística de uma forma geral estará, se não completamente normalizada, mais próxima do normal e com impactos menores daquilo que eles têm observado ao longo do segundo trimestre desse ano. Excelente, muito obrigada pela explicação. A minha segunda pergunta é relativa aos movimentos de reestruturação que a gente viu a IOSP realizando nos últimos trimestres, né? Se a gente espera algum movimento remanescente adiante e também tendo em vista essa capacidade de atender esse mercado ao nível de demanda esperada, se vocês pretendem realizar ou recompor algum nível de investimento histórico e quais seriam os direcionadores para esse investimento? Caterine, as nossas grandes ações de reestruturação ocorreram o ano passado. O ano passado nós gastamos mais de 170 milhões de reais em reestruturações, em impairments, em todo o mundo, incluindo o fechamento da nossa fábrica de rodas de aço em Akron, Ohio, nos Estados Unidos. Essa transição, esse fechamento da fábrica ocorreu ao longo do segundo semestre do ano passado e no comecinho, na entrada de 2021, quando nós tínhamos ainda alguma produção a ser terminada na fábrica de Ohio, antes de nós transferirmos a produção daquela fábrica para a nossa fábrica de São Luís Potosí, no México, e para a fábrica de Sedalia, em Missouri, nos Estados Unidos. Então, tinha um pouquinho ainda ocorrendo ao longo do primeiro trimestre desse ano, mas as grandes despesas de reestruturação e impairments ocorreram o ano passado. E esse ano nós não vislumbramos grandes ajustes, talvez alguns ajustes pontuais de pequena magnitude em alguma unidade global em função das oscilações de demanda de mercado, mas de um montante significativamente inferior ao que foi o ano passado. Se nós olharmos aqueles 170 milhões de reais o ano passado, em termos de reestruturações e impairments, nós acreditamos que nas condições atuais de mercado, os números desse ano sejam inferiores a 10% àquele valor do ano passado. Com relação a investimentos, nós reduzimos os nossos investimentos, como foi observado no segundo semestre do ano passado e no primeiro trimestre deste ano,
focando muito os nossos investimentos nas questões de segurança e saúde, na manutenção básica das nossas fábricas e no lançamento de novos produtos. Então, nós fizemos uma redução importante no primeiro trimestre desse ano. Nós continuaremos administrando os nossos investimentos ao longo desse ano, com um foco muito grande no retorno dos investimentos que estarão sendo feitos, e eles estarão ainda muito focados exatamente nas mesmas prioridades do primeiro trimestre, que foram realmente a questão de saúde e segurança e o lançamento de novos produtos. Nós ganhamos uma série de novos programas o ano passado, que estão sendo lançados ao longo do segundo semestre desse ano e ao longo do ano de 2022, e para os quais nós precisamos fazer os investimentos para lançamento. Também temos a construção da nossa fábrica de rodas de aço na China. É uma fábrica que está sendo construída em parceria com a Dongfeng. Essa fábrica está sendo construída esse ano, com a conclusão prevista para o final do ano, início de produção ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, e o ramp-up ao longo do ano de 2022. Então, temos ainda esse projeto que está relacionado ao aumento do nosso footprint de rodas de alumínio na Ásia, que é onde nós queremos crescer mais ao longo dos próximos anos. E também temos a finalização do ramp-up da fábrica de rodas de alumínio na Índia. Grande parte do investimento já foi feito, mas existem ainda alguns processos produtivos na área de usinagem e na área de fundição de baixa pressão, onde nós temos ainda um pouquinho mais de aumento de capacidade, que está sendo adicionado gradualmente à medida que os volumes crescem na Índia. E a gente viu agora, já no primeiro trimestre desse ano, o efeito positivo desse ramp-up da fábrica da Índia, bem como o ramp-up da fábrica de estampados no México. Então, os investimentos estão muito focados nessas prioridades e que, obviamente, além da manutenção básica, que é importante, geram oportunidades de negócio, principalmente de crescimento orgânico da companhia e na melhoria da produtividade dos nossos processos. Excelente, muito obrigada pelas respostas. Uma boa semana a todos. Obrigado. Nossa próxima pergunta, Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Pode prosseguir. Marcelo, seu microfone já está aberto. Você pode fazer sua pergunta. Oi, bom dia. Conseguem me ouvir? Sim, pode prosseguir. Sim, são duas perguntas. A primeira é sobre a questão da margem bruta. Se vocês pudessem comentar, enfim, quanto foi devido a talvez matérias-primas que foram compradas ainda com preço mais baixo, mas que capturaram um maior valor na questão do preço de venda, enfim, qual que é a tendência que vocês veem para a margem bruta, dado esse contínuo aumento aí que a gente vê nas principais matérias-primas. E se vocês pudessem comentar um pouco também sobre competição no setor, enfim, obviamente o número de market share é sempre bastante difícil, mas entender se vocês acreditam que tem ganhado market share aí pós-pandemia, dado que diversos players talvez não tiveram capacidade aí de se reorganizar, enfim, de ganhar eficiência nesse período. São essas perguntas. Obrigado. Vou mostrar aqui, Nelson, bom dia. Sobre a margem bruta do primeiro TRI, acho que aqui nós tivemos alguns benefícios que foram, primeiro, a gente comentou aqui dos processos de reestruturação que começam a dar um pouco do seu efeito aqui no primeiro trimestre, e essas reestruturações, elas ocorrem tanto impactando a margem bruta quanto o SG&A da companhia. Acho que tivemos aqui também a ausência daqueles stop and goes que a gente teve aí no quarto trimestre, quando a gente estava retomando aqui a produção. Então, foi um processo mais limpo, né? E foi bom ter um pouco esse estoque adicional que possibilitou essa ausência dessas ineficiências operacionais. E aí, acho que por final também tivemos um mix que acabou sendo aqui favorável para nós, e acho que a evolução do mix é um pouco que vai ditar um pouco a margem bruta aqui ao longo do ano.
conforme você pega alguns mercados ou países ou segmentos que têm margens um pouquinho melhores, e você vai mudando, alterando, melhorando ou piorando um pouco essa margem de acordo com o seu mix. Acho que a gente colocou, como a gente sempre expôs aqui ao mercado, né, o repasse dos preços em relação aos custos, é um processo que continua ocorrendo, né, ele está muito dinâmico, a gente pode perceber aí no dia a dia as oscilações dos preços das matérias-primas, então é um processo aqui contínuo que a gente vai fazendo. Mota, só para complementar e falar um pouquinho da sua segunda pergunta, claramente a questão da alavancagem operacional da companhia é muito importante. Quando nós vemos um crescimento nos volumes, quando nós vemos um crescimento na receita da companhia, que vem também através do volume e do mix que o Elcio falou, isso é importante nas nossas margens de uma forma geral. O mix de veículos comerciais, com crescimento no segmento de veículos comerciais, foi positivo e também tem ajudado tudo isso, e esperamos que continue ajudando ao longo de todo o ano. E a questão da matéria-prima, como você tem acompanhado, os preços dos insumos, o preço da matéria-prima continua subindo globalmente. Ele sofreu um aumento importante na virada do ano e continua subindo globalmente. E nós vamos continuar trabalhando em repassar esses aumentos. Não existe alternativa, não existe como nós operarmos sem poder repassar esses aumentos. Esses aumentos ocorrem muitas vezes de forma automática, porém com algum delay, com algum atraso na implementação em função de contratos que são estabelecidos com base nos indicadores de cada mercado, de cada commodity, como o CRU, o LME. Então, existem aí alguns fatores de timing e outros que são negociados caso a caso, produto a produto em cada região. Então, o nosso esforço é continuar repassando isso e procurando acompanhar aquilo que está acontecendo com a matéria-prima. Mas eu acho que é importante, como o Elcio mencionou, levar em consideração o benefício das ações de reestruturações implementadas o ano passado e a alavancagem operacional, que é muito importante, combinada com o mix. Acho que esses são aí os fatores chaves e que a gente vai continuar acompanhando, obviamente, trimestre a trimestre nos mercados onde nós atuamos. Com relação ao ganho de market share, a realidade é que com as nossas ações de aumento de capacidade ao longo dos últimos anos, principalmente no segmento de rodas de alumínio, quando nós construímos a fábrica de rodas de alumínio na Índia, quando nós aumentamos a capacidade de rodas de alumínio na República Tcheca, na Tailândia, a própria construção da fábrica de rodas de alumínio na China, isso vai nos dando a oportunidade de continuar crescendo a nossa participação nesse segmento, o qual a companhia não atuava até o ano de 2011. Nós entramos no segmento de rodas de alumínio em 2012, com a aquisição da Hayes Lammers, e estamos crescendo a nossa capacidade em rodas de alumínio desde aquele período, o que tem nos dado um ganho de market share nesse segmento. No segmento de veículos de rodas de aço, também a gente tem encontrado oportunidades, e a gente viu um pouquinho disso refletido agora no primeiro trimestre, com um ganho de penetração no segmento de mercado de reposição e trailers, no mercado europeu principalmente, mas também no mercado norte-americano. Nós havíamos mencionado ano passado um novo negócio que nós temos com um cliente chamado Taskmaster, que tem representado um crescimento no segmento de rodas de aço para trailers, o segmento de reposição no mercado norte-americano, que vem agregando, foi um produto lançado a partir do segundo semestre do ano passado e que a gente vem crescendo ao longo do primeiro semestre e trimestre desse ano, o que tem nos dado ganhos de market share
de forma pontual e de forma estratégica. Obviamente, nós estamos buscando ganhar penetração de mercado onde faz sentido ganhar penetração de mercado em função de ganho de não só de receita, mas ganho de margem também no nosso business. Então, esse é o nosso esforço, continuar trabalhando para isso ao longo dos próximos trimestres. Perfeito, bastante claro. Muito obrigado. Obrigado, Mota. Nossa próxima pergunta será via web, de Flávio, Clube Valor Futuro. Parabéns pela melhora operacional. Duas perguntas conectadas entre si. Poderiam esperar, como investidores, um foco em redução da dívida líquida em termos nominais daqui por diante? Dentro desse cenário de preocupação com o endividamento, poderiam comentar a captação do bônus de sustentabilidade a 5% de juros em dólar, enquanto a dívida média da companhia é de 3% em dólares? Obrigada. Flávio, bom dia. Em relação à dívida líquida, acho que eu só queria fazer um parênteses aqui e até reforçar o processo de desalavancagem da companhia, que saiu aqui dos patamares de 6 vezes para 5,73, e quando a gente olha, e o Marcos comentou na sua apresentação, esse EBITDA dos últimos 12 meses, 709 milhões, contempla ainda um negativo de 144 milhões que nós tivemos no ano passado. Então, à medida que a gente avança aqui os últimos 45 dias do segundo trimestre, vamos substituir o menos 144 milhões por algum número mais normalizado, que vai fazer com que essa tendência continue nos próximos trimestres em relação à alavancagem da companhia. Esse drive tem sido muito, o que eu comentei agora, muito mais em função do denominador. E agora falando da dívida líquida, que foi a sua pergunta em específico, a gente sim espera que essa dívida líquida, nominalmente, ela vai caindo aqui, principalmente no segundo semestre. Se no começo do ano tem uma sazonalidade de consumo de caixa, historicamente, sazonalmente, quando a gente vai olhando lá para o terceiro, quarto trimestre, onde a companhia também começa a gerar o seu fluxo de caixa com maior intensidade. A gente espera, à medida que os resultados, obviamente ainda é muito cedo no ano, ainda tem bastante coisa para acontecer, mas de forma normal, a gente espera um bom ano, como até pelas próprias previsões aqui de volume do IHS, com um forte volume aqui indo para o segundo semestre e também a sua geração de caixa. Em relação ao custo da dívida, a gente emitiu aqui o bonds com yield de 5,25, um cupom de 5%. Ele, na verdade, ele redefine, junto com a operação do BNDES, todo o reperfilamento da dívida da companhia, aumentando o seu prazo médio de 2,2 anos para 5,8 anos, que acho que é onde nós efetivamente queremos estar nessa magnitude de prazo. Algumas vezes, esse aumento de prazo ele vem na sequência aí com algum aumento de custo, que é o natural, o aumento por duration, mas até no nosso caso, quando a gente olha a operação de forma mais específica, dos 400 milhões de dólares, 340 milhões a gente acabou fazendo um swap para euro, que é a nossa moeda natural, e até onde a gente vai refinanciar, alongar o prazo das dívidas em euro, e aqui ele já tem um custo de 3,5 em euros. Então, ele aumenta muito na margem, até se você considerar os waiver fees embutidos nas operações que nós tínhamos anteriormente, ele até acaba sendo, num custo total aqui efetivo, até benéfico para a companhia, mesmo com alongamento de prazo. Então, é algo, sem dúvida nenhuma, que a gente presta muita atenção e a gente vai olhando cuidadosamente aqui as despesas financeiras e, ao mesmo tempo, olhando a questão de liquidez e prazo médio da dívida, que também são fatores igualmente aqui importantes. Então, a gente tende a ver um caixa que nós temos com 1,5 bi fechando aqui o trimestre, e a gente sempre comentou que esse patamar de 1,600 bi do trimestre passado, 1,5 bi aqui agora, ele ainda é bastante elevado, não são os patamares normais, e à medida que a gente avance nos próximos períodos com a normalização
aqui dos mercados, a gente tende a ver uma redução do caixa junto com a amortização da dívida bruta, reduzindo assim, né, o custo de carregamento desse caixa. Então a gente está muito atento aqui nessas questões. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Muito obrigado pela participação de todos. Como nós mencionamos no call do quarto trimestre, tínhamos uma visão positiva para o ano de 2021, tanto do ponto de vista de crescimento de mercado, como o efeito positivo das ações implementadas pela companhia, e nós mantemos essa visão para o ano. Os resultados do primeiro trimestre de 2021 demonstram o benefício da diversificação da companhia em suas diferentes geografias, base de clientes, portfólio de produtos e segmentos de atuação, veículos leves e veículos comerciais. Adicionalmente, observamos a flexibilidade e capacidade de adaptação da companhia às circunstâncias e adversidades. Apesar de incertezas que ainda existem, como nós mencionamos, relacionados à pandemia e à instabilidade na cadeia de suprimentos, a nossa visão é positiva e permanecemos atentos aos movimentos de mercado e preparados para agir de forma tempestiva. Mantemos o foco na execução da agenda estratégica de longo prazo, com os projetos de inovação, avançando de forma consistente na eficiente utilização da nossa capacidade produtiva, lançamento de novos programas e alinhados com os temas prioritários de ESG, ambientais, sociais e governança. Mais uma vez, muito obrigado e tenham todos um bom dia. A teleconferência da IOSP está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.